Os lutadores fazem um show tão incrível no ringue que é muito fácil esquecer que eles são pessoas comuns como todos nós. E como todo mundo, eles têm filhos e famílias na vida real. Fique atento a este vídeo, pois revelaremos os filhos dos lutadores que você talvez não reconheça. Para começar com o pé direito, temos um dos maiores do setor, um dos melhores de todos os tempos, o campeão universal mais antigo da WWE. Conheça Roman Reigns, o chefe tribal em pessoa. Esse cara é tão famoso no mundo da luta livre que até quem não é fã de luta livre sabe seu nome. Mas aqui está a reviravolta. Embora Roman seja um nome conhecido, você provavelmente não reconheceria seus filhos se os encontrasse em uma terça-feira qualquer. Por quê? Porque Roman é muito discreto em sua vida familiar. Entretanto, algumas pessoas ainda devem se lembrar de sua primeira filha, Joelle. Ela ficou um pouco em evidência quando estrelou um comercial de TV com ele há alguns anos. Mas isso foi naquela época, e a Joelle de 16 anos de hoje pode não ser tão fácil de reconhecer. Se Joelle, a mais velha, não é fácil de reconhecer, imagine o resto dos filhos de Roman. Ele tem 5 filhos no total. Joelle, sua primeira filha, e 2 pares de meninos gêmeos. Roman e sua namorada do ensino médio, Galina Becker, têm uma família bastante grande. Eles tiveram sua primeira filha, Joelle Anoa'i, em dezembro de 2007, alguns anos antes de se casarem. 4 anos após o nascimento de Joelle, Roman fez a pergunta, e eles se casaram em 2014. Desde então, eles acrescentaram 2 pares de meninos gêmeos à família. Em novembro de 2016, a esposa de Roman deu à luz seu primeiro casal de gêmeos. Naquela época, Roman ainda era um lutador em tempo integral, ocupado com sua carreira, e até mesmo em turnê quando as crianças chegaram. Ele teve que voltar correndo para casa para ficar com sua esposa, mantendo tudo tão reservado que os fãs começaram a se perguntar. Alguns até pensaram que ele estava com problemas ou que havia sido liberado de seu contrato. É isso mesmo, Roman era tão reservado em relação à sua família que os fãs ficaram na dúvida. Foi só mais tarde que ele esclareceu as coisas, revelando que tinha corrido para casa porque sua esposa estava tendo gêmeos. Essa foi a primeira e última vez que as pessoas ouviram falar sobre os gêmeos. Como já mencionamos, Roman é muito cuidadoso em manter sua vida familiar fora das câmeras, e ele tem feito um ótimo trabalho. Para reconhecer alguém, geralmente é preciso vê-lo algumas vezes. Portanto, embora os fãs possam reconhecer Joelle, o mesmo não pode ser dito sobre os gêmeos, que completarão 8 anos em novembro, ou para o próximo grupo de gêmeos, aliás. Reigns e Becker deram as boas-vindas ao seu segundo casal de filhos gêmeos em março de 2020. O chefe tribal manteve sua vida pessoal tão privada que nenhuma outra informação sobre eles, incluindo seus nomes ou fotos, foi revelada ainda. Você sabe quem mais tem 5 filhos? O Undertaker. É isso mesmo, mas ao contrário de Reigns, seus filhos são de 3 esposas diferentes. Isso, juntamente com o fato de alguns de seus filhos manterem suas vidas privadas, torna bastante difícil manter o controle de todos eles. O Undertaker teve uma carreira lendária que durou mais de 30 anos antes de se aposentar. Ele lutou em mais de 700 combates televisionados e mais de 2.000 combates no total, incluindo house shows. Embora não esteja mais nos ringues de luta livre, ele está longe de ser esquecido. Seu gimmick complexo e cativante deixou uma impressão duradoura nos fãs. Embora muitos gostassem de vê-lo continuar para sempre, todos têm que parar eventualmente. Os fãs também gostariam de ter tido mais vislumbres de sua vida familiar. Apesar de seu caráter intimidador e misterioso na tela, nos bastidores, The Undertaker é de fato um homem de família. Ele é casado com a também lutadora aposentada Michelle McCool e tem 5 filhos. Isso só mostra que as aparências enganam e que até mesmo os personagens mais assustadores podem ser muito carinhosos com seus entes queridos. Agora, 5 filhos é um número e tanto. Será que todos eles são reconhecíveis? Bem, vamos falar sobre isso. Embora The Undertaker esteja atualmente casado com Michelle McCool, sua primeira esposa foi Jody Lynn. Eles se casaram em 24 de novembro de 1989, e seu casamento durou 10 anos antes de se separarem. Durante sua década juntos, The Undertaker e Jody tiveram um filho chamado Gunnar Vincent Calloway em 1993. Fato curioso, Undertaker e Vince McMahon eram grandes amigos naquela época. Então, The Deadman decidiu honrar sua amizade dando ao seu primogênito o nome do meio Vince. Com todos esses genes do wrestling, é de se esperar que o pequeno
pequeno Gunner siga os passos do pai e se torne uma figura reconhecida no setor, certo? É de se esperar que, quando se tem um pai que é um grande nome na luta livre, você siga o mesmo caminho. Mas isso não acontece o tempo todo, e definitivamente não é o caso de Gunner. Em uma entrevista com Chandler Sorrells, ele falou sobre suas verdadeiras paixões. Acontece que ele está mais interessado no mundo da arte dos videogames do que no wrestling. Claro, ele brincou com a ideia de lutar quando era criança, mas acabou descobrindo que seu coração estava em outro lugar. Embora Gunner não tenha se dedicado à luta livre, ele não está exatamente passando despercebido. Só essa entrevista já prova que ele tem algum reconhecimento. Mas e os outros 4 filhos do Undertaker? Vamos falar sobre isso. Depois que The Undertaker se separou de Jody, ele reencontrou o amor com Sarah Frank em 2000. O relacionamento deles foi muito importante para The Deadman. Ele estava tão apaixonado que fez uma tatuagem na garganta com o nome de Sarah. Mas as coisas acontecem. Eles se separaram e ele cobriu a tatuagem. Ao contrário de Jody, Sarah também apareceu nas histórias de luta livre do Undertaker. Lembra quando DDP estreou e começou a perseguir Sarah? Sim, ela subiu ao ringue em agosto de 2001 e acabou com as esperanças de DDP em apenas 6 segundos. Esse foi um dos piores dias da carreira do GDP, certo? Voltemos à árvore genealógica do Undertaker. Com Sarah, ele deu as boas-vindas a mais 2 crianças ao clã. Sua primeira filha, Chasey Calloway, nasceu em 2002, seguida por Gracie Calloway 3 anos depois, em 2005. Eles são muito reservados, então é bem provável que, se você os encontrar, não terá a menor ideia de que são eles. Depois de se separar de Sarah, The Undertaker reencontrou o amor com Michelle McCool, com quem se casou em junho de 2010. 2 anos após o casamento, eles deram as boas-vindas à filha, Kaya Faith Calloway. Eles esperavam ter mais filhos, mas devido aos problemas de gravidez de Michelle, decidiram adotar um filho chamado Colt. Embora eles ainda sejam jovens, você provavelmente não os verá por aí, pois seus pais levam a sério a necessidade de manter suas vidas discretas. Estamos falando de rostos bloqueados em todas as fotos e tudo mais. Falando de outro lutador com 5 filhos, estamos falando de Brock Lesnar. 5 filhos e uma tendência à privacidade. Parece familiar, não é? Parece que os lutadores têm um talento especial para fazer dos 5 seu número mágico. E além disso, todos eles têm esposas diferentes. Brock Lesnar com certeza sabe como manter as coisas discretas quando se trata de sua vida pessoal. Certa vez, ele deu um sumiço em Saskatchewan, no Canadá, só para fugir da agitação e viver uma vida isolada em um rancho frio. O cara não é exatamente uma pessoa sociável. E ele deixou isso bem claro. Tentar dar uma olhada em sua vida pessoal é como abrir uma caixa misteriosa proibida, assim como sua misteriosa personalidade no ringue. Embora os filhos de Brock Lesnar possam não estar seguindo seus passos no wrestling, eles estão fazendo barulho por si mesmos. Veja Maya Lin, por exemplo, filha de Brock e de sua noiva na época, Nicole McClain. Embora a luta livre possa não ser a sua praia, Maya está se destacando no campo que escolheu, fazendo manchetes e trilhando seu próprio caminho para a fama. Mas Maya não está apenas fazendo ondas, ela está fazendo história. Com apenas 21 anos, ela já ganhou fama como a 6ª melhor arremessadora de peso de todos os Estados Unidos. Sua estrela subiu ainda mais quando ela se tornou viral por quebrar recordes no estado do Colorado no início deste ano. Aguardem, porque tem mais. Maya não é apenas uma força no arremesso de peso. Ela também é uma força a ser reconhecida no vôlei profissional. Ela ostenta com orgulho o título de campeã estadual de Minnesota. E adivinhe só, sua jornada esportiva não parou por aí. Depois de se formar na Arizona State University, ela entrou para a equipe de atletismo do Arizona Sun Devils para manter o ritmo. Apesar de suas impressionantes conquistas e popularidade, talvez você não reconheça imediatamente Maya como a filha de Brock Lesnar. Ela está trilhando seu próprio caminho e criando um nome para si mesma, separada da fama de seu pai. Não vou mentir, é definitivamente uma atitude sábia da parte de Maya manter distância de quaisquer escândalos, especialmente com a recente controvérsia sobre Vince. No início deste ano, os fãs estavam em polvorosa com as especulações sobre o suposto envolvimento de Lesnar em um incidente de tráfico sexual com Vince. A decisão da WWE de retirar Brock Lesnar dos planos para a temporada da WrestleMania e reduzir sua presença em suas plataformas só aumentou os rumores. Evitar qualquer associação com essas controvérsias é uma atitude inteligente.
Embora Maya possa roubar os holofotes, não vamos nos esquecer de seu irmão gêmeo, Luke. Claro, ele pode não ser tão famoso, mas está trilhando seu próprio caminho como atleta no mundo do hóquei no gelo. Com 3 campeonatos estaduais de Minnesota em seu currículo, ele está definitivamente fazendo seu nome. No entanto, dada a tendência de Lesnar de manter silêncio sobre seus filhos, que não são Maya Lin, não seria surpreendente se Luke passasse despercebido pela maioria das pessoas. Está claro que Maya ocupa um lugar especial no coração de Lesnar, já que ele a considera abertamente sua conquista favorita e de maior orgulho. Isso pode explicar por que ele não fala muito sobre seus outros filhos. No entanto, não podemos nos esquecer de Turk e Duke, que estão seguindo os passos de seu irmão mais velho, Luke, com uma paixão pelo hóquei no gelo. Apesar da pouca idade, eles já estão fazendo sucesso nas ligas menores, provando que o talento é forte na família Lesnar. Mariah, filha de Hannah Marlette de um relacionamento anterior com Lesnar, completa a família Lesnar. Ela é a menos conhecida e popular do grupo, e pode haver algumas razões para isso. Pode ser porque ela não é a filha biológica de Lesnar, ou talvez ela prefira manter sua vida privada. De qualquer forma, ela conseguiu ficar fora do radar, com poucas informações sobre ela disponíveis online. Embora os filhos de Lesnar talvez não estejam no seu radar agora, isso pode mudar muito mais cedo do que você imagina. Os fãs têm se movimentado com especulações e fantasias sobre vê-lo seguir a carreira do pai, especialmente Mia. Tem-se falado sobre ela entrar no ringue e se tornar uma força dominante na divisão feminina da WWE. Embora sua proeza atlética na vida real não garanta o sucesso no wrestling profissional, suas conquistas impressionantes e sua presença inegável fazem com que os fãs imaginem o que poderia acontecer. Só o tempo dirá se essas especulações se tornarão realidade. Parece que o próprio Lesnar já tentou convencer seus filhos a lutarem no passado, mas não deu certo. Em uma entrevista com Daniel Cormier na ESPN MMA, ele mencionou: tentei levá-los para a luta livre, mas eles não gostavam. Eles tinham uns 5 e 6 anos, e eu trouxe essas camisetas pequenas. Eles diziam: o que é isso? Estilingues. Eles são jogadores de hóquei. Parece que os filhos de Lesnar encontraram sua paixão no gelo em vez de no ringue para sua diversão. Além disso, o clima atual no wrestling, especialmente com o escândalo de Vince, pode não ser o melhor momento para Maya ou qualquer um dos filhos de Lesnar seguir uma carreira no ringue. É uma pena que, se Maya demonstrar interesse no wrestling, suas chances possam ser ofuscadas pelas controvérsias do pai. Mas ei, esse é o mundo da luta livre para você. Vamos dar uma olhada na situação de David Benoit, que é complicada devido aos trágicos eventos envolvendo seu pai, Chris Benoit. A mídia e a WWE o evitaram em grande parte por causa das ações de seu pai. E, se você conhece a história de Chris Benoit, isso pode não ser uma surpresa. No entanto, se você não sabe quem é Chris Benoit, provavelmente é porque a WWE eliminou todas as informações sobre ele. Antes dos trágicos eventos que envolveram a morte de Chris Benoit, ele teve uma carreira de sucesso notável no wrestling profissional. Ele acumulou impressionantes 30 campeonatos em várias promoções, incluindo WWE, WCW, NJPW, ECW e Stampede Wrestling. As conquistas de Chris Benoit no mundo da luta livre foram realmente notáveis. Ele não só ganhou o prestigioso Campeonato Mundial de Pesos Pesados da WWE, como também estava programado para ganhar outro campeonato mundial em um evento da WWE, mas infelizmente morreu naquela noite, de forma bastante trágica. Benoit fez parte de um grupo de elite que conquistou o WWE e o WCW Triple Crown Championships, marcando seu status como um dos maiores nomes do wrestling. A vitória no Royal Rumble em 2004 consolidou ainda mais seu legado como uma verdadeira lenda do wrestling. Em junho de 2007, Chris Benoit era um dos melhores do ramo até entrar em um tumulto muito perturbador. Primeiro, ele matou sua esposa, Nancy, em casa no dia 22 de junho, depois seu filho de 7 anos no dia seguinte, e finalmente tirou a própria vida no dia 24 de junho. Investigações posteriores sugeriram que a depressão e alguns problemas mentais crônicos que Benoit tinha na época podem ter tido algo a ver com suas ações horríveis. O que as pessoas não sabem, entretanto, é que além da família que acompanhou o trágico incidente, Chris já havia se casado antes. Sua primeira esposa se chamava Martha, e o casal teve 2 filhos, David e Megan. Em 1997, seu casamento foi por água abaixo. Depois disso, ele se uniu à colega lutadora Nancy Sullivan. Depois que Benoit faleceu, David e Megan
continuaram a morar com a mãe em Alberta. No entanto, depois de se manter discreto por cerca de 10 anos, Dave Benoit começou a voltar aos holofotes, dando entrevistas e aparecendo em eventos de luta livre. Uma dessas entrevistas foi a que ele deu a Chris Van Vliet, na qual falou sobre seu desejo de trabalhar na AEW. Embora nos últimos anos ele tenha trabalhado na indústria do petróleo, mais precisamente em McMurray, David tem a intenção de seguir os passos de seu pai e se tornar um lutador profissional. Ele até passou algum tempo treinando em Calgary na escola de luta livre de Lance Storm, embora não tenha concluído o curso. Ele também treinou um pouco com David Hart Smith e Lance Storm, mas Jericho disse que precisava de mais treinamento e trabalho. Agora, ele está almejando as grandes ligas, como a All Elite Wrestling ou a New Japan Pro Wrestling, e está até pensando em usar o nome Chris Benoit Jr., já que seu nome do meio é Chris, e ele acha que não há problema em usá-lo. Benoit mencionou que queria ter um estilo de luta livre igual ao de seu pai, e ele até tem um equipamento bastante semelhante. E, em parte, é aí que está o problema. Quando você admite abertamente que quer seguir os passos do seu pai, que teve um fim trágico, você começa a assustar tanto as pessoas que elas se distanciam de você. O fato de querer usar o nome exato de seu pai parece ser o principal problema. Embora a indústria da luta livre se alimente de drama e controvérsia, essa é uma grande quantidade de controvérsia com a qual eles não estão dispostos a lidar. Não é de surpreender que ninguém queira trabalhar com ele. Há rumores de que o fato de querer usar o nome de seu pai é a razão pela qual a AEW não conseguiu contratá-lo. Até hoje, ele continua sem ser contratado. Até hoje, ele continua sendo uma figura impopular e, como resultado, pode ser irreconhecível para a maioria. No entanto, se você já ouviu, ficará surpreso. David é como uma imagem de seu pai. A semelhança é realmente estranha, mas aqui está o ponto alto. Sua história de fundo é oculta. Poucas pessoas sabem que ele está por aí. Além disso, o fato de ele não estar fazendo barulho na mídia ou no cenário da luta livre não faz com que seu nome seja exatamente gritado dos telhados. David Benoit é uma daquelas pessoas que você precisa fazer um esforço consciente para saber que existe. E talvez não seja necessário muito esforço, porque uma coisa que David não tem é cobertura da mídia, embora ele tenha uma forte presença na mídia social. Sua página no Instagram está repleta de fotos que ele tirou com os amigos de seu pai ou em partidas de luta livre das quais participou. Basta dar uma olhada em sua página e qualquer um saberá que ele é apaixonado por luta livre. Mas é muito triste que ele não possa participar. Ele se parece demais com o pai. E apesar dos esforços da WWE, eles nunca poderão apagar completamente Chris Benoit de sua história. A próxima e última da nossa lista são as filhas de Eddie Guerreiro. Os fãs de luta livre sabem quem é Eddie. Pergunte a qualquer fã de longa data de luta livre e todos dirão a mesma coisa. Eddie Guerreiro foi um lutador único, um membro importante da família de lutadores Guerreiro, sendo filho do lutador de primeira geração Gory Guerreiro. Ele foi amplamente considerado um dos maiores e mais influentes lutadores profissionais de todos os tempos. Ele era tão bom em interpretar seu personagem que sua virada contra Rey Mysterio foi perfeita, e ele também era ótimo em ser um babyface simpático. Infelizmente, Eddie Guerreiro faleceu em 2005 e parece que a popularidade de suas 3 filhas morreu com ele. Portanto, é possível que os fãs não reconheçam nenhuma delas hoje em dia ou sequer se lembrem de que elas existem. E não podemos culpá-los, pois 2005 foi há muito tempo. Além disso, a mídia não fala muito sobre a família de um lutador após sua morte. Antes de sua morte repentina e trágica, Eddie Guerreiro deixou sua esposa, Vicky, e 3 filhas, Shaw, Sherilyn e Kaylee. Ao contrário dos outros filhos, que não receberam muita atenção, Vicky ganhou alguma popularidade, já que estava familiarizada com o setor antes da morte do marido. E para sua sorte, a WWE até lhe ofereceu um emprego na empresa como apresentadora. Ela aceitou o emprego, mas acabou mudando para trabalhar como gerente. Mais tarde, sua filha, Shaul, que tinha interesse em luta livre, também entrou para a WWE. Esse é o mais próximo de ser popular que os filhos de Ed chegaram. Mas se há alguém que um fã dedicado do Ed reconhecerá, com certeza é Shaul. No entanto, se você não for um fã incondicional do Ed, talvez não reconheça Shaul porque ela não durou muito tempo na indústria da luta livre. Ela teve que sair em 2014, depois de lutar contra um distúrbio alimentar. E sua mãe, Vicky, também seguiu o exemplo, despedindo-se do setor. No entanto, o não contato de Shaul com o wrestling não durou muito, porque ela voltou ao ringue em 2020
recentemente com a GCW. Ela também apareceu brevemente na AEW como locutora de ringue. Embora Shaul possa ter desistido de vez em 2021, ela disse que estava se afastando do wrestling devido a problemas de saúde mental. Embora a luta livre não tenha lhe dado fama e popularidade, ela conseguiu um marido, pois conheceu seu futuro marido enquanto treinava no PC, a atual estrela do SmackDown Live, Aiden English. O casal se casou no início de janeiro de 2016 e permanece feliz junto até hoje. Quanto ao restante das filhas de Ed, é mais provável que você não as reconheça, pois elas trabalham em setores muito diferentes e mantêm um perfil discreto. Sherilyn, a segunda filha, é fotógrafa e criadora de conteúdo, pelo menos de acordo com sua biografia no Instagram. A filha mais nova, Kaylee, é uma maquiadora de efeitos especiais especializada em maquiagem com tema de terror. De acordo com o IMDb, Kaylee também trabalhou em um filme de terror intitulado A Cold Grave, e interpretou o papel de Anne. E o filme está atualmente em pós-produção. A primeira e última vez que a família esteve no centro das atenções foi em abril de 2023, quando Sherilyn fez uma séria alegação contra seu padrasto, e foi quando a maioria dos fãs ouviu falar da filha de Ed pela primeira vez. Essa foi uma questão delicada, em que as três irmãs deram suas declarações, com Shaul confirmando que as alegações eram verdadeiras e Kaylee mostrando apoio à irmã. A polêmica ficou ainda mais complicada quando Vicky Guerreiro repudiou publicamente a filha. Suas palavras exatas foram: "Ok, Sherilyn, não apenas a verei no tribunal, mas você e eu não seremos mais parentes." Isso se tornou um problema familiar complicado. Mas uma coisa que chamou a atenção foi que, até então, ninguém sabia quem era Sherilyn ou Kaylee. Shaul, talvez? Aí está, filhos de lutadores da WWE, que são irreconhecíveis por um motivo ou outro. Você conseguiria reconhecer algum dos nomes mencionados até agora? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e, antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.